Hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco estranho. Como não roubar a glória de Deus lendo a Bíblia? Se você já está querendo me tacar pedra e falar que eu estou falando mal da palavra de Deus, espera um pouco porque você já vai entender do que eu estou falando, mas isso é só depois da vinheta. Bom, sim, isso é possível. É possível roubar a glória de Deus enquanto você está lendo a Bíblia. Sabe, eu vejo muitas pessoas lendo a Bíblia da forma errada e com isso elas acabam, ao ler a Bíblia, em alguns textos, roubando a glória que era de Deus e trazendo a glória para elas. Que é um exemplo bem claro disso. Quando você lê o texto sobre Davi e Golias, que está lá em 1 Samuel 17, provavelmente você lê essa história achando que Davi é você. E enquanto você lê essa história, você fica se imaginando e pegando as coisas que Davi fez e trazendo para sua vida. Mas sabe, você já parou para pensar que talvez o Davi que está lá não é você? E eu vou te provar isso. Quer ver? A prova está no próprio texto de 1 Samuel 17. Se você ler o capítulo todo, 1 Samuel 17, você vai descobrir características sobre Davi que vão te provar que o Davi que está escrito lá não é você. Quer ver só? Uma das características que cita lá no texto, no capítulo 17 de 1 Samuel, é que Davi, o cara que matou Golias, quando o texto está falando da vida dele antes desse episódio, ele fala que Davi era um homem simples, né? Ele vai retratando ali a vida de Davi e você vê que Davi era um homem simples. Então o primeiro fato sobre Davi é que ele era um homem simples. A segunda coisa que a Bíblia fala sobre Davi é que Davi era o cara que cuidava das ovelhas do pai dele. Ou seja, ele era pastor, ele cuidava das ovelhas que não eram dele, mas eram do pai dele. Isso é uma coisa muito importante sobre Davi também, que vai te ajudar a ver quem Davi é. A terceira coisa sobre Davi é que a Bíblia fala lá em 1 Samuel 17 também que Davi, quando vinha um leão pegar as ovelhas da boca do pai dele, ele corria atrás do leão e ele matava o leão, ele matava o urso para livrar as ovelhas do pai dele da boca do leão. Esse é mais um fato sobre Davi que vai te mostrar que Davi não é você. E o último fato que eu queria deixar aqui, que não está em 1 Samuel 17, mas que se você ler a Bíblia você vai saber disso, é que Davi, depois de um tempo, se tornou rei. Então esse é o quarto fato que mostra que Davi não é você. Então se você pensa que você é Davi na Bíblia, é Davi naquele texto, provavelmente você está lendo a Bíblia da forma errada e você está roubando a glória que era para ser de Deus naquele texto e trazendo para você. E então você me diz, tá bom, mas você falou esses 4 fatos que estão lá, mas você não me disse o porquê que de fato Davi não sou eu. É simples, a história de Davi, ela tem 3 personagens principais. O primeiro personagem é Golias, que estava atacando o povo de Israel, que estava numa posição de ataque, que estava desafiando o povo de Deus. O segundo personagem é Davi, que posteriormente venceu Golias. Mas tem um terceiro personagem que ninguém fala, cara. Por que é que a gente não fala as coisas completas que estão na Bíblia? O terceiro personagem dessa história é Israel, que lá em 1 Samuel fala que Israel estava acuado e o exército de Israel estava com medo de Golias. Então, quem é você nessa história? Será que você é Golias? Com certeza não. Será que você é Davi? Com certeza não. Então quem é você? Você é o exército de Israel, você é Israel acuado. Essa é a revelação que Deus queria trazer naquele texto. Você é quem está com medo naquele texto, não quem está vencendo o gigante. E então você para e pensa, meu Deus, então se eu não sou Davi, quem é? É simples, é só você lembrar dos 4 fatos que a gente acabou de falar. Primeira coisa, Davi era um cara simples. Quem de vocês conhece um cara que veio para o mundo de uma forma bem simples? Segundo fato, Davi era um cara que cuidava das ovelhas do pai dele. Quem de vocês conhece um cara que cuidou das ovelhas do pai dele e ainda cuida? Terceiro fato, Davi livrava as ovelhas do pai dele da boca do leão. Quem de vocês conhece um cara que veio nessa terra para livrar as ovelhas do pai dele da boca do leão, da boca do pecado, da boca do diabo? Quem de vocês conhece esse cara? E a quarta coisa, que é a mais massa de todas, cara, é que Davi se tornou rei.
depois de um tempo depois de matar Golias. Então você para e pensa, Davi matou Golias e tempos depois se tornou rei. Quem é um cara que após vencer o pecado, após vencer o diabo, após vencer o mundo, após vencer as enfermidades, se tornou o rei do universo? Nós estamos falando de Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo é quem morreu naquela cruz e ele foi coroado aqui com coroa de espinho, mas você vai ver que quando ele chegou ao céu, ele foi levado aos céus e ele foi coroado com honra e glória e se tornou rei sobre todas as coisas. Então, existe muita semelhança entre Davi e Jesus Cristo, e não entre Davi e você. E aí sabe o que acontece? Você lê esse texto de Davi como se fosse você e você fica pensando, meu Deus, então eu preciso ter fé para vencer Golias, meu Deus, então eu preciso das 5 pedras para vencer Golias, então eu preciso disso, eu preciso daquilo, e você acaba se frustrando, sabe por quê? Porque se você lê os textos da Bíblia colocando você no centro, você vai achar que para vencer as coisas que você tem que vencer, você depende da força do seu braço. E não é assim. Você, na Bíblia, é sempre retratado como alguém que necessita de um Salvador e não alguém que tem força suficiente para ser salvo. Por isso, no texto de Davi, você estava com medo. E então, o texto de 1 Samuel ali, que retrata sobre a vida de Davi, vai mostrar que Davi veio e ele foi esse cara que livrou o povo de Israel do medo, que livrou o povo de Israel do ataque, do perigo iminente de ser escravizado pelo exército de Golias, né, pelos filisteus que ali estavam. Eles seriam escravizados ou, no mínimo, mortos, porque naquela época ou se queimava todas as casas da onde o exército invadia, ou então eles escravizavam o povo daquela cidade. Então Israel estava com medo, e então vem Davi, e Davi é um libertador para o povo de Israel. Então você não pode ler esse texto achando que Davi é você, que você vai vencer seus pecados, que você vai vencer as adversidades. Não, você não tem força para vencer o pecado. Você não tem força para vencer Golias e nenhum outro problema da sua vida que você se compare a Golias. Você não tem força para isso. Infelizmente, as pessoas têm lido esse texto de uma forma errada e não têm visto que a força que você precisa para vencer essas coisas não é sua, mas é de Cristo. Então você não precisa ter mais força, você não precisa ter mais fé, você não precisa se matar e fazer inúmeras coisas para deixar de pecar. O que você precisa é de um Salvador, o que você precisa é de conhecer Jesus Cristo como Ele é. Então, não leia mais a Bíblia de uma forma a trazer a Bíblia como se fosse algo que só fala do homem, sabe? A Bíblia não foi feita para te ensinar a como viver bem, a Bíblia não foi feita para ser um manual de vida. Embora ela seja assim, mas o objetivo principal dela não é te dizer como viver bem, e sim te ensinar como conhecer a Jesus Cristo. Por isso, quando estiver lendo a Bíblia, leia como se a Bíblia estivesse tentando te revelar Cristo, porque aí você vai saber o que Deus está querendo falar com você através de qualquer texto da Bíblia. Sabe, eu queria deixar essa pergunta para você: será que você está lendo a Bíblia colocando você no centro de tudo? Ou será que você está lendo a Bíblia colocando Cristo no centro de tudo? Porque o objetivo da palavra de Deus é revelar a Cristo, revelar o plano de Deus, revelar o caráter de Deus. Então você tem que colocar Deus no centro da sua pregação, você tem que colocar Deus no centro da sua leitura bíblica, porque senão, se você lê a Bíblia com uma ótica de que ela está falando sobre você em todos os momentos, você vai acabar roubando a glória que era de Deus naqueles textos e trazendo aquela glória para você, como se você tivesse a força para vencer Golias. E você acaba deixando, sem perceber, Jesus em segundo plano, como se ele fosse só uma força que te capacita. Mas Jesus não é uma força que te capacita. Jesus é a própria força. Ele não precisa te capacitar, embora ele faça isso, porque ele mesmo é a capacidade que está em você, entende? Então, que a gente possa ler a Bíblia da forma certa e que também, hoje em dia a gente vê muitas igrejas por aí, muitas pessoas, talvez não com intenção ruim, mas pregando uma pregação que coloca o homem no centro, sabe? Pregando algo que coloca a sua vida no centro, quando na verdade a palavra de Deus nos chama a ser pregadores com uma pregação teocêntrica, teocrática,
o que significa teocêntrico é que coloca Deus no centro de tudo. Porque quando você coloca Deus no centro de tudo, então você entende quem Deus é. E ao entender quem Deus é, você entende quem você é também. E você entende que você não tem força para nada nessa vida, que você depende de alguém e que esse alguém é Jesus Cristo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui nessa bolinha que está aparecendo aqui embaixo no meio da tela. E também vê os 2 vídeos que estão aqui no canto de cima, que são vídeos que também vão abençoar a sua vida. E eu espero que, se isso tenha falado no seu coração, você compartilha esse vídeo com alguns dos seus amigos. E vamos pregar a palavra de Deus para esse mundo perdido, porque essa é a nossa missão, levar Cristo a quem precisa, como um dia Ele veio a nós. Amém?